Olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Comigo tudo. Muito frio aqui no sul atualmente, deixa eu ver. Hoje, dia 13 de 7 do ano de 2023, 21 horas, está fazendo 6 graus Celsius. Muito bem, então vamos para a nossa parte 4 do nosso livro A Terra Oca, de Raymond Bernard. Nós estamos na página 59, tá? O livro tem aproximadamente 200 páginas, mas vamos indo, já estamos um quarto da nossa viagem, né? Esse é o primeiro livro sobre a Terra Oca, ou gosto de falar também da Terra Côncava, porque eu acho que fica melhor explicado chamar de Terra Côncava. A partir de hoje eu vou chamar de Terra Côncava, apesar de que esse livro ele é exatamente nesses termos, a Terra Oca, né? Bom, mas antes de tudo, eu preparei aqui para vocês uma coisinha, antes de começar para os céticos, tá? Tem gente aí falando, comentando que é uma bobagem, que isso aí não existe, que não pode existir, que não existe comprovação científica, não existe nada que a gente possa imaginar que algo possa acontecer no centro da Terra. Eu não posso afirmar que sim, mas também não posso afirmar que não. Lendo as notícias como as que eu vou mostrar agora para vocês, é difícil a gente não ficar com uma pulga atrás da orelha. Olhem só. Vamos ver aqui, coloquei aqui também a fonte, né? Descobertas estruturas gigantescas nas profundezas da Terra. Redação do site Inovação Tecnológica, 15/6/2020. Então, em 2020 saiu essa reportagem, né, que vocês podem ler, não vou ler aqui porque o interessante é a gente se deter no livro, mas eu quis mostrar para vocês, dizer para vocês que existe alguma coisa lá dentro que a gente não conseguiu ainda detectar, mas que existe. Vamos ver, né? Então, os sismogramas registram ecos das ondas sonoras geradas pelos terremotos, à medida que essas ondas viajam ao longo da fronteira do núcleo com o manto, difratando, ou seja, contornando, né, e curvando-se em torno de estruturas rochosas densas. Então, existem alguns movimentos lá dentro que estão meio confusos da ciência de saber o que está acontecendo. Vamos ver mais alguma coisa? Surpreendente, essa aqui já é uma notícia de 29/6/23, bem recente, né? Surpreendente, grandes construções são encontradas nas profundezas da Terra. Foi feita uma descoberta incrível. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho aqui. Segundo a reportagem, capitalist.com.br, foi feita uma descoberta incrível nas profundezas da Terra. De acordo com os cientistas, bem abaixo do continente africano e do Oceano Pacífico, há duas estruturas de tamanho colossal situadas na parte inferior do manto de magma que envolve o núcleo terrestre. Desculpem. Até o momento, os estudiosos não fazem ideia do que seja. Porém, teorias levantam a hipótese dos itens serem, na verdade, restos de um planeta antigo, mas a pergunta que fica é: como isso foi parar no interior da Terra? Interessante, né? No mínimo, interessante. Pô, tem mais. Gigantescas montanhas no interior da Terra intrigam os cientistas. Não sou eu. Não é o livro da Terra Oca, são as notícias. Essa aqui é de junho, 13 de junho de 2023, agora. Então, aqui o que diz? Os cientistas, olha, não
parei para olhar com vagar se existem as publicações aqui, mas já que são cientistas, devem ter publicado, né? Estão a ficar intrigados com a origem de montanhas incrivelmente altas no interior do nosso planeta, uma vez que ultrapassam as cordilheiras mais altas da superfície. O que acharam dessa? Deixem aí nos comentários. Podem comentar de forma positiva ou negativa, tem bastante negativa, não tem problema. Eu estou apenas lendo um livro, tá? Enfim. Aqui também temos uma notícia. Cientistas descobrem oceano perto do núcleo da Terra. Revista Galileu. Aí vão dizer, a revista não é científica, mas devem ter um embasamento, né? Científico. Alguma coisa deve ter feito eles fazerem essa reportagem, essa matéria, certo? Essa matéria é de 2014. A foto, divulgação NASA, NASA. Olha só. Outra aqui, ecoa.org.br. Cientistas descobrem outro oceano debaixo da Terra. Então, aqui também outra notícia, tá? Aqui uma caracterização por meio de desenho, né? Que existe, eles estão encontrando diamantes, esses diamantes emergiram de alguma forma. E os diamantes carregam água dentro. Vamos ver o que diz aqui. Pesquisadores descobriram um pequeno diamante que aponta para a existência de um grande depósito de água sob o manto da Terra. Com cerca de 600 quilômetros de profundidade, seu volume deveria preencher 3 vezes os oceanos que conhecemos. O que acharam dessa? 600 quilômetros de profundidade, gente, o maior poço até hoje escavado está a 12, um pouco mais de 12 quilômetros. Então, assim, 600 quilômetros vem esse dado aí para a gente comprovar, tá? Vamos ver, né? Eu só estou noticiando aqui o que está sendo descoberto e coisas que se achava há poucos anos atrás, né? Se achava impossível, agora está vindo à tona. Bom, continuando então a leitura do nosso livro. Aqui já começa o livro. A existência de um oásis, a gente tinha falado do oásis de Bunger, né? Na Antártida, lá no Polo Sul. Uma terra de gelo perpétuo indicaria condições mais quentes, então o oásis indicaria condições mais quentes que existiriam se o oásis estivesse na abertura solar polar sul, que leva ao interior mais quente da Terra, como no caso dos territórios mais quentes, com terra e lagos, que o almirante Byrd descobriu além do Polo Norte, e que estavam provavelmente dentro da abertura polar norte. Então, aqui existe uma teoria, né, de que tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul existem orifícios, existem entradas para a Terra côncava. De outra maneira, não se pode explicar a existência de um tal oásis de território não gelado no meio do continente antártico, com quilômetros de espessura de gelo. O oásis não podia ser o resultado de atividade vulcânica, porque sua área era de cerca de 770 quilômetros quadrados, demasiado grande, portanto, para ser afetada pelo calor vulcânico. Uma melhor explicação é a de correntes de ar quente vindas do interior da Terra. Então, aqui nós temos uma fotografia, tá, lá da Antártida, que mostra terrenos
e não possuem gelo. Uma experiência semelhante de uma visita ao interior oco da Terra, pela abertura polar, mas completamente independente, foi citada por outro norueguês. Esse aqui, o livro está contando para nós uma outra história. Então, esse norueguês chamado Olaf Jensen, e registrada no livro The Smoky God, de autoria de Willis George Emerson, um escritor americano. O livro é baseado numa narrativa feita por Jensen ao Sr. Emerson antes de sua morte, descrevendo suas experiências reais, segundo ele, durante a visita que fez ao interior da Terra e seus habitantes. Aqui está The Smoky God, A Voyage to the Inner World, Willis George Emerson. Bom, esse livro aqui também nós vamos fazer a leitura dele e uma leitura comentada, tá? Mas, por enquanto, estamos com esse do Raymond Bernard. The Smoky God, de 1908, tá? Esse aqui é de 1908. Esse livro atual que a gente está lendo, A da Terra Oca, é de 1964. 69, tem outra edição também. The Smoky God, 1908, se refere ao Sol central no interior oco da Terra, sendo menos brilhante e menor do que o nosso Sol. Parece como esfumaçado. Aí está a origem do título desse livro, né? Smoky. O livro conta a experiência verdadeira de um pai e filho escandinavos. Gente, aí quem está falando é o livro, tá? O livro conta a história, conta a experiência verdadeira. Então, assim, ó, isso aí é o que está no livro. Pode ser ficção? Pode ser uma ficção. Pode ser verdade? No meu entender, pode. De um pai e filho escandinavos que, com o seu pequeno barco de pesca e ilimitada coragem, tentam encontrar terra além dos ventos do norte, cuja beleza e calor tinham ouvido falar, né? Muito se fala em terras além. A terra... Quem garante que as terras além não possam estar no interior da Terra? Questão. Em tempo aqui, eu retirei muitos já devem ter ouvido falar, no mapa de Piri Reis, aquele mapa que aparece, eu vou ler aqui. Em 1929, um mapa único criado em 1513 foi descoberto no Museu Nacional de Istambul. Foi feito na pele de uma gazela e tinha o tamanho de 90 por 60 centímetros. Esse achado causou um verdadeiro choque entre os cientistas, pois retrata com bastante precisão as costas da América do Sul e do Norte. Considerando que esse mapa é de 1513, e que a descoberta das Américas se deu por volta de 1500, para ter um detalhamento tão preciso, realmente é de se admirar. Vamos lá? Retrata com bastante precisão as costas da América do Sul e do Norte, assim como os contornos da Antártida, que foi descoberta apenas em 1820. Então, olhem só, minha gente. Além disso, o mapa mostra a costa da Antártida sem geleira. Muito se traz, muito se estuda, até nós já fizemos um estudo sobre isso, sobre a Groenlândia, e que a origem, né, da própria palavra Groenlândia vem da palavra Greenland, que significa verde, green, né? E que ela era um ambiente muito ameno. Há pouco tempo que eu digo é 1300, 1400 depois de Cristo, né, da nossa era ainda um território habitável.
E a gente está passou por uma glaciação. No meu entender, a gente está passando agora por um derretimento novamente, tá? Mas isso aí deixa para quem entende. Olha lá, vamos lá. O livro The Smoky God, descrevendo a experiência e a viagem extraordinária de Olaf Jensen ao interior oco da Terra, foi publicado em 1908. Conta a respeito de pessoas que vivem no interior da Terra, as quais ele e seu pai encontraram durante sua visita e cuja língua aprenderam. Disse que viviam de 400 a 800 anos e eram muito avançados em conhecimentos científicos. Podem transmitir seus pensamentos de um para outro por certa espécie de radiação e têm fontes de energia maiores do que a nossa eletricidade. Vamos ver então, seguindo o livro. São os criadores dos discos voadores que funcionam por meio desta energia superior, obtida do eletromagnetismo da atmosfera. Ele tem 3,60 metros de altura ou mais, segundo o livro, o Smoky God. Aqui nós temos a tradução O Deus Esfumaçado. É notável como essa descrição de uma visita ao interior da Terra coincide com a anterior e, todavia, não completamente independentes uma da outra. Igualmente, o tamanho gigantesco dos seres humanos que vivem no interior da Terra coincide com o grande tamanho da vida animal observada pelo almirante Byrd, que, quando do seu voo de 2.730 quilômetros, além do Polo Norte, observou um animal estranho, parecido com o antigo mamute. Apresentaremos mais tarde nesse livro a teoria de Marshall Gardner, pela qual os mamutes encontrados em blocos de gelo não são animais pré-históricos, e sim enormes animais do interior da Terra que foram levados para a superfície pelos rios congelados dentro do gelo, formado pela água que os transportou. Interessante, porque os mamutes, eles estão surgindo mesmo, né? Eu não coloquei aqui essa pesquisa, mas eu estava ouvindo ali do Design Inteligente alguma informação sobre isso. Antes de Colombo descobrir a América, a crença na existência de um mundo do outro lado do Atlântico, na forma de continente ocidental, era considerada o sonho de um louco. No nosso tempo, é igualmente estranha a crença na existência de um novo mundo, né? Parece que a gente já descobriu tudo que tem para descobrir, a gente precisa descobrir coisas na Lua, em Marte, no espaço sideral, né? Numa nave espacial, descobrindo outros planetas, outras estrelas, outras galáxias, exoplanetas, sem que realmente a gente tenha estudado o que está acontecendo aqui bem pertinho do nosso dentro do nosso planeta, ou na parte superior, quiçá. No nosso tempo, é igualmente estranha a crença na existência de um mundo novo, de um mundo subterrâneo, no interior oco da Terra, e que é tão desconhecido da humanidade de hoje quanto o continente americano, ou era para os europeus, antes da descoberta por Colombo. Todavia, não há razão por que ele também não possa ser descoberto e tenha sua existência estabelecida como um fato. Será que existe algum medo? Será que existe algum impedimento para que a gente possa descobrir esse novo mundo? É a pergunta que fica. Arnoldo de Azevedo, procurei a biografia, tem Arnoldo de Azevedo, tá? Mas, enfim, no livro está esse nome. Arnoldo de Azevedo, na sua Geografia Física, escreveu o seguinte a respeito do mundo misterioso debaixo dos nossos pés.
em relação ao qual os cientistas nada sabem, além da profundidade de alguns quilômetros. Isso aqui é no final da década de 60, tá? A profundidade de alguns poucos quilômetros. Continua sendo alguns poucos quilômetros, porque não se consegue escavar mais do que 12 quilômetros. Distraindo-se apenas com teorias, hipóteses e conjecturas para esconder sua ignorância. Entre aspas, temos, abaixo dos nossos pés, uma região imensa, cujo raio é de 6.220 quilômetros e que é completamente desconhecida, desafiando a presunção e a competência dos cientistas. Fiz uma pesquisa sobre o poço superprofundo de Kolar, na Rússia, na Wikipédia, tá? Tá ali o poço, a foto, tá? Esse é um marco. É o resultado de um projeto de prospecção científica da extinta União Soviética. O projeto tentava perfurar a crosta terrestre o mais profundamente possível. A prospecção teve início em 24 de maio de 1970, na península de Kolar, em princípio com o equipamento de perfuração, tá ali o nome, Uralmash 4E, e mais tarde com a série Uralmash 15.000. Vários poços foram perfurados por meio de ramificações de um poço central. O mais profundo, o SG3, atingiu 12.262 metros, pouco mais de 12 quilômetros mesmo, em 1989. Então, pensem comigo, de 1970 até 1989, 20 anos, conseguiu se perfurar 12 quilômetros, tá? Não dá nem 1 quilômetro por ano. Então, vocês vejam o que é a dificuldade de se perfurar. Para mim, é impossível perfurar, porque vai chegar em um material tão denso, que não se conseguirá se transpor esse material, na minha humilde opinião. Se pode fazer tirar algumas conclusões com a medição de algumas de materiais que existem lá nas camadas inferiores, mas não se pode ter uma precisão, bater o martelo sobre o que realmente acontece, o que está lá dentro, até porque não existe uma comprovação, vamos dizer assim, científica por meio de experiência, né? Por meio de uma experiência. Se faz um modelo, se traça um modelo que se enquadra nos estudos, né? Mas bater o martelo e dizer realmente é assim, ninguém fez isso até hoje. Até porque o núcleo da Terra começou, segundo as notícias, a girar de uma maneira inversa ao que estava antes. Parece que o núcleo uma hora tinha parado, outra hora estava girando ao contrário, o núcleo, sem que aqui a gente não se percebesse nada. No mínimo estranho. Vocês vão de concordar comigo. Mas vários poços, então, foram perfurados, né, até 1989, tornando-se o mais profundo poço já perfurado e o ponto artificial mais profundo da Terra. Então, aqui, a título de conhecimento, é isso que temos até hoje. Então, essa declaração, continuando o livro, de que conhecemos pouco sobre o que está abaixo dos nossos pés, é absolutamente verdadeira. Até hoje, os cientistas penetraram apenas os poucos quilômetros para dentro da Terra e nada sabem sobre o que existe mais abaixo, contando apenas com conjecturas, suposições e palpites. Isso é o que diz o nosso autor.
Muitas das teorias e crenças aceitas comumente a respeito do interior da Terra não se apoiam em qualquer base científica e parecem se originar do velho conceito eclesiástico do fogo do inferno no centro da Terra, que se parece tanto com a crença dos cientistas de que o âmago da Terra é uma massa de metal fundido e de fogo. Então, isso aí é uma crença, né? A gente crê. Entretanto, a crença científica não se apoia em evidências mais positivas do que a religiosa. Ambas são apenas suposições sem prova. Na verdade, tem que se acreditar apenas, né? Porque prova não se tem, como eu falei. A crença de que a Terra tem um centro ígneo veio provavelmente do fato de que quanto mais fundo se penetra na Terra, mais quente fica. Realmente, quando estão tentando perfurar, dizem que as temperaturas começam a aquecer de um jeito que derrete tudo, inclusive o material perfurante, ou a máquina que está perfurando, ela não consegue penetrar no material, porque derrete. Entretanto, é excesso de extrapolação supor que esse aumento de temperatura continue até o centro da Terra. Não há evidências em apoio deste ponto de vista. É mais provável que o aumento de temperatura ocorra somente até que se alcance o nível onde se originam os terremotos e a lava, devido possivelmente à radioatividade do material ali existente. Depois que se passa dessa camada de calor máximo, não há razão por que não se torne cada vez mais fria a proporção que se aproxima mais e mais do centro da Terra, de acordo com o autor. Então, segundo o autor, vai ter uma camada quente e depois uma camada mais fria. O autor acredita que a concepção mais verdadeira da estrutura da Terra é a que supõe que, quando o seu material estava derretido durante sua formação, a força centrífuga fez com que as substâncias mais pesadas fossem projetadas para sua periferia, na forma de rochas e metais, para formar a crosta externa, deixando seu interior oco com aberturas nos polos, onde a força centrífuga era a menos acentuada e onde havia menor tendência à projeção de materiais para fora, tendência que era maior no Equador, fazendo que a Terra seja bojuda nessa região. Então, aqui, para aquelas pessoas que querem saber qual é o modelo, né? Esse aqui é o modelo da Terra esférica, né? Onde o modelo atual é preservado, mas com essas duas entradas e dentro da Terra, daí seria uma nova concepção de estrutura, tá? Então, aqui o modelo é o modelo da Terra esférica achatada nos polos. Tendo sido estimado que, como resultado da rotação da Terra em torno de seu eixo, durante o período de formação, então aqui também não há o que se falar em design inteligente, em Terra já posta pronta, tá? Por Deus, no caso, né? No criacionismo. Eles são, o autor é adepto da teoria do evolucionismo, do Big Bang e assim por diante. Durante o período de formação, as depressões polares e aberturas assim formadas sejam de cerca de 2.250 quilômetros de diâmetro. Apresentaremos também evidências, segundo o autor, a seguir, que indicam que algum fogo original e do material incandescente permaneceu no centro da Terra. Segundo ele, as auroras boreal e austral, boreal no norte e austral no sul, são provas de que existem essas aberturas que estão saindo
e iluminando os polos, tá? O Sol permaneceu, o fogo original incandescente permaneceu no centro da Terra, constituindo o Sol central, muito menor naturalmente que o nosso Sol, mas ainda capaz de emitir luz e sustentar o desenvolvimento vegetal. Veremos também que a aurora boreal ou luzes tremulantes que iluminam o céu do Ártico à noite vêm deste Sol central, cujos raios brilham através da abertura polar. Então, eu retirei aqui algumas fotos, tá, da aurora boreal lá no hemisfério norte e a aurora austral no hemisfério sul. A primeira pessoa a apresentar a teoria de uma Terra oca com abertura nos polos foi um pensador americano, William Reed, autor do livro Phantom of the Poles, publicado em 1906, O Fantasma dos Polos. Aqui eu vou dar uma paradinha porque, na verdade, quem estuda um pouquinho já sabe que muito antes, né, desde os gregos já se tinha essa ideia da Terra com habitantes provindos lá das entranhas da Terra, vamos dizer assim. Inclusive, o próprio Euler, um matemático, ele fez medidas e fez cálculos com relação a isso. Ele viveu no século XIX, se não me engano, ou XVIII. E também o Halley, aquele do cometa Halley, foi um contemporâneo de Newton e também estudava essa teoria. Tá? Aqui o autor fala que o primeiro que propôs foi esse William Reed, porém, quem procura um pouquinho já vai descobrir que realmente tem outras coisas anteriores, outros estudos anteriores. Esse livro, então, O Fantasma dos Polos, reúne a primeira compilação de evidências científicas baseadas nas narrativas dos exploradores árticos em apoio da teoria de que a Terra é oca com aberturas nos polos. Inclusive, sobre os icebergs, né? Eles, além de trazerem água doce, é interessante que eles trazem consigo também sementes e formas de vida, o que é muito estranho, sementes, rochas dentro de icebergs, né? É estranho. Reed estima que a crosta terrestre tenha uma espessura de 1.285 quilômetros, enquanto o diâmetro no seu interior oco é de cerca de 10.270 quilômetros. A nossa Terra tem, de acordo com os cálculos da Terra esférica, tem 12.000 de diâmetro, né? Daí bateria. Reed resume a sua teoria revolucionária da seguinte maneira. Vamos ver o que pensa o Reed. A Terra é oca, os polos há tanto buscados são fantasmas. Segundo ele, não tem como chegar nos polos. Aqueles caras que disseram que chegaram nos polos, eles não chegaram. A gente estudou ontem o Círculo Polar Ártico. O Polo Norte geográfico, ele fica exatamente sobre o Oceano Ártico. Impossível que o Peary tenha chegado lá. Impossível. A pé. Enfim, no interior estão grandes continentes, oceanos e montanhas. É evidente que a vida vegetal e animal neste novo mundo, que é provavelmente povoado por raças desconhecidas dos moradores da superfície da Terra. Então, segundo ele, a vida vegetal e animal é diferente. Reed chama atenção para o fato de não ser a Terra uma esfera perfeita, e sim achatada nos polos, ou, antes,
que começa a se achatar quando se aproxima dos hipotéticos polos norte e sul. Hipotéticos, segundo ele, que realmente não existem, porque ali são as aberturas para o seu interior oco. Assim, os polos estão, na realidade, no ar, no centro das aberturas polares, e não na superfície, como os pretensos descobridores dos polos supõem. Reed alega que os polos não podem ser descobertos, porque a Terra é oca. Nos pontos polares, o que fica no ar, dada a existência ali de aberturas que dão para o seu interior. Então, segundo ele, o polo ficaria no ar e aqui seria a declividade, né? Então, não teria como descobrirem esse polo norte ou polo sul. É muito estranho também, porque as bússolas eu tenho estudado e procurado e não achei. O comportamento da bússola quando chega perto dos polos, próximo aos polos, tanto norte quanto sul. O que eu achei é que, ao chegar no paralelo 80, por aí, 79, 75, ela já não começa mais a apontar para lado nenhum. Então, assim, aqueles descobridores, como é que eles chegaram? Sem bússola? Como é que eles chegaram nesses pontos extremos da Terra, sem uma orientação? Pergunta. Quando os exploradores pensaram que alcançaram os polos, foram enganados pelo comportamento estranho da bússola nas altas altitudes, norte e sul. Isso que eu estava falando. Então, quando a bússola começou a parar, a não mostrar mais a verdadeira coordenada, não apontar mais para o norte, ou deixar de apontar para o norte, que é o que a bússola faz, eles pensaram que tinham alcançado o polo, mas, na verdade, ali é um local, é uma região onde existe um forte campo magnético que desorienta a bússola, mas não necessariamente tenha chegado no polo. Reed alega que isso aconteceu nos casos de Peary e Cook, nenhum dos quais realmente alcançou o Polo Norte, como veremos mais adiante. Olha só, ao começar das latitudes 70 e 75 graus norte e sul, a Terra principia a se curvar para dentro. O polo é simplesmente a margem externa de um círculo magnético que fica em volta da abertura polar. O Polo Norte magnético, que se pensou antes ser um ponto no arquipélago ártico, foi ultimamente mostrado pelos exploradores árticos soviéticos ser uma linha com o comprimento aproximado de 1.600 quilômetros. Quem estuda aquela cordilheira Lomonosov sabe que existe no Ártico, sabe que lá existe muita coisa que acontece de forma incoerente com o que acontece na maioria, quem está próximo ao Equador ou próximo dos trópicos. Enfim, vamos continuar a nossa leitura. E essa linha de 1.600 quilômetros, ela acompanha as cordilheiras, né, que ficam abaixo do oceano. Lomonosov é a palavra-chave, procurem aí. Entretanto, como dissemos acima, em vez de ser uma linha reta, é realmente uma linha circular, constituindo a margem da abertura polar. Quando o explorador alcança essa margem, chega ao Polo Norte magnético. Então, segundo ele, o Polo Norte não é magnético, não é uma linha ou um ponto, ele é uma linha circular. Embora a bússola aponte sempre para ele, mesmo depois que se ultrapassa, não é realmente o Polo Norte, mesmo quando se é iludido
que o seja, ou que se descobriu chegou na borda ali do polo. Quando se alcança esse círculo magnético, a margem da abertura polar, a agulha magnética da bússola aponta diretamente para baixo. Isso tem sido observado por muitos exploradores árticos que, depois de chegarem às altas, eles então estavam dentro da abertura polar e a bússola apontava para o polo norte magnético na Terra, que ficava ao longo da margem dessa abertura. Então, aqui é uma ilustração para a gente relembrar dos tempos da escola, né? Latitude, as latitudes elas variam de 0 a 90, e a longitude é de 0 a 180, né? Nós temos o meridiano, aquele de Greenwich, que seria o 0 grau, né? E da longitude, 0 grau. Então, nós temos as longitudes e as latitudes para nos orientarmos sobre a Terra esférica. Quando se alcança esse círculo magnético, a margem da abertura polar, aqui eu repeti. Estavam dentro. Essa aqui é repetido esse slide. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos uma página do livro que diz o seguinte: a Terra, como apareceria se vista do espaço, mostrando a abertura polar norte, abrindo-se para o interior da Terra, que é oco, e contém um sol central, em vez de um oceano de lava líquida. Então, ali, reproduzido de Journey to the Earth Interior. How have the poles really been discovered? Então, ele está perguntando: os solos realmente foram descobertos pelo Marshall Gardner, impresso por Eugene Smith em 1920. Seguindo aqui. Quando a Terra se revolve em torno de seu eixo, o movimento é giroscópico. Então, aqui é uma Terra que contém o movimento de rotação, né? Em torno de um eixo, e também de translação ao redor do Sol, tá? Como o rodário, o polo giroscópico, a Terra se achata e se inclina gradualmente para o seu interior oco. O polo verdadeiro é o centro exato da abertura polar, que, por conseguinte, não existe realmente, e aqueles que asseveram tê-lo descoberto não disseram a verdade, segundo o autor do livro, mesmo quando pensavam que estavam dizendo, tendo sido enganados pelo funcionamento irregular da bússola em latitudes elevadas. Aqui nós temos a Flying Saucers, aquela revista lá que também já foi citada aqui, né? Olha só, essa aqui é uma foto. First photo of the hole at the pole. Ela foi tirada pelo satélite ESA-3 e ESA-7. Se existe alguma população, sabe, devem haver algumas, mas que é interessante, Então, ali, se vocês procurarem na internet, fotos do satélite ESA-3 e ESA-7, vocês vão encontrar com muita facilidade essa foto. Ela foi publicada na revista Flying Saucers de junho de 1970. Mistérios da Era Espacial, a número 69. Continuando, por essa razão, nem Cook nem Peary
Nem qualquer outro explorador jamais alcançou o Polo Norte ou o Polo Sul, e nunca o farão. Um artigo muito interessante sobre o assunto acima apareceu no exemplar de março de 62, na revista Flying Saucers, escrito pelo seu editor Ray Palmer, que acredita que os discos voadores vêm do interior oco da Terra, pelas suas aberturas polares. Como a NASA vem tratando o assunto OVNIs e discos voadores de maneira científica, eu me sinto muito à vontade em dizer que é possível que isso realmente aconteça. Quem sou eu para duvidar do que a NASA fala? Só acho que é muito mais fácil ver se realmente esses OVNIs vão aparecer ou estarão aparecendo de forma real. É muito mais fácil eles virem de dentro da Terra do que lá de fora do espaço sideral, que a gente não sabe nem, não se encontra, né? Por mais que se pesquise, não se encontra nenhuma forma de vida, nenhum micróbio é encontrado. Então, assim, nem o carbono é encontrado. Então, é difícil, né? Flying Saucers Fever Grips Japan. The North Pole Russian. Olha só, essa Flying Saucers, apesar de ser uma revista não científica, ela trouxe muitos depoimentos e muitas observações, inclusive do exército americano, sobre o que estava acontecendo naquele tempo. Essa aqui é de 1962, Flying Saucers. Então, nós temos aqui. A estação McMurdo é um centro de pesquisa constituído sobre a rocha vulcânica na ponta sul da ilha Ross, na costa de McMurdo. Aqui nós temos, então, a Antártida, né? Então, a estação McMurdo, ela fica mais ou menos ali, no vermelhinho, na ponta sul da ilha Ross, na costa de McMurdo. Sound, na Antártica, ou Antártida. A origem da estação remonta a 1956. A Antártida é de 1959, então ali se estabelecia naquele tempo, se podia visitar, podia ir, qualquer um podia ir, depois que eles disseram, não pode mais, a partir de 1959 já não se pode mais visitar de forma civil esse continente tão misterioso. A origem da estação remonta a 1956, quando os Estados Unidos abriram oficialmente sua primeira base lá. Então, os Estados Unidos estavam lá, Os fundadores inicialmente chamaram Estação de Naval Air Facility McMurdo. Olha o que é isso, minha gente, em plena Antártida. É um oásis, né? Terra de Vitória, um dos vales secos de McMurdo. A gente tem as notícias de que lá é só gelo. Não é isso, né, pessoal? Não é isso. Ou a gente pensa que só na península, que tem só na América ali do Sul. Que um lugar assim que poderia ter mais terra firme, vamos dizer assim. Mas aqui a gente vê que existem outros oásis, né? Também para ilustrar, tá? Aqui no McMurdo, olha só, hoje em dia, tá? Balões sendo colocados lá para monitorar. Gente, pleno lugar de terra de ninguém lá, né? Não tem ninguém. O que eles vão monitorar, mapear, bom, enfim. A grande vantagem de lançar balões, vamos ver o que diz a notícia, tá no Stratocat, tá?
A grande vantagem de lançar balões na Antártida durante o verão está em dois fatores: o chamado vórtice polar e a radiação solar constante. Uau! O vórtice é um sistema persistente, grande e de alta pressão que forma um padrão de circulação atmosférica. Ele permite aos cientistas lançar balões de um local e recuperá-los quase no mesmo local. Uau! Não existe vento nem nada. Mas sempre me disseram que tinha uma grande quantidade de vento na Antártida. Será que é só no inverno? Que é no inverno? Bom, enfim. Sempre me disseram que lá era uma coisa muito assim difícil de, por exemplo, fazer um voo por cima. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa imagem? Interessante, não é? Ui, me passou. Vamos voltar aqui. Aqui. Essa aqui é uma cascata vermelha saindo da geleira. Em McMurdo também, tá? Então, vamos ver aqui. Nos vales de McMurdo, fora do glaciar Taylor, e deságua no lago West Bonny, que está coberto de gelo. A fonte da cachoeira é um lago salgado, localizado sob uma espessa camada de gelo. ...400 metros de gelo. Graças ao sal, a água não congela. Então, esse lago ele tem alta salinidade, então o lago não congela, mesmo nas temperaturas mais baixas. Foi formado, segundo a ciência moderna, diz, há cerca de 2 milhões de anos. Isso aqui, gente, é para ilustrar, tá? Não faz parte do livro. Essas fotos, as notícias, aí são da atualidade que eu trago para a gente ir lendo e comparando e fazendo algumas comparações. A singularidade da cachoeira está na cor de sua água vermelha do sangue. Sua fonte não é exposta à luz solar. Então, segundo os estudos, é porque a fonte não é exposta à luz solar. O alto teor de óxido de ferro na água, juntamente com micro-organismos que recebem energia vital através da redução de ferro. Não há residentes permanentes na Antártida, há apenas pessoas que vivem no continente por um certo período de tempo, e esses são representantes de comunidades científicas temporárias, ninguém mora lá. No verão, o número de cientistas, juntamente com a equipe de apoio, é de 5.000. pessoas, e no inverno de 1.000 pessoas. Entrando um pouquinho na história, começa em quem? Edmund Halley. Halley, o astrônomo, ele era astrônomo que descobriu o cometa Halley em 1672. Ele escreveu uma teoria de que a Terra era uma série de conchas. Vivemos na casca exterior sobre a crosta vem um espaço vazio, cheio de ar, depois a próxima, né? E cada camada entre elas tem um espaço de ar até chegar no núcleo. Halley acreditava que os 3 espaços de ar eram capazes de sustentar a vida e foram iluminados continuamente por uma espécie de ar luminoso. Ele acreditava que essas terras inferiores eram habitadas por pessoas e Halley, pessoal, não era um louco, ele era um astrônomo. Bom, aqui
era para estar animadinho, mas ele não está animado. Ele mostrava a declinação magnética nos solos que ela vai mudando. Isso aqui era um GIF, tá? Só que não está mais mexendo. Mas, se vocês procurarem aqui, ali, ó, http geomag usgs.gov. Ele vai dar a declinação magnética nos polos desde 1590 até o ano de 2000, tá? Então, é bem interessante a gente ver a evolução do que está acontecendo agora. Eles fazem a retroagem no tempo e veem como é que foi como é que a inclinação magnética vai variando. É interessante. Vamos ver o que diz aqui. Notou que o campo magnético da Terra é bastante imprevisível, e realmente é, com suas linhas mudando de ano para ano. E Halley deu o nome ao famoso cometa, reconheceu que a culpa é da cavidade da Terra. Estamos sob uma camada externa com mais 3 camadas concêntricas dentro. E são os polos, essas conchas internas, que desviam o nosso campo magnético. De acordo com aqui, Halley, sem dúvida, a vida florescendo lá no fundo. Edmund Halley foi um astrônomo e filósofo naturalista que viveu no século XVII. Halley era astrônomo real da Inglaterra. Em 1691, propôs à Sociedade Real Britânica a teoria de que a Terra era totalmente oca em seu interior. Então, como esse aqui é fora do livro, tá? No livro, ele fala que em 1900 e pouco, houve a primeira comprovação científica ou estudo científico de que a Terra poderia ter um interior oco. Mas aqui a gente pode ver que o Halley já falava sobre isso em 1691. Propôs à sociedade britânica a teoria de que a Terra era totalmente oca em seu interior, com várias esferas menores, umas dentro das outras. Halley foi o primeiro a calcular a órbita de um cometa. Ele não era de todo um burro, hein? Nem um psicopata, nem um teórico da conspiração. Ele era um estudioso. Nesse tratado, provou que os cometas possuem órbitas elípticas em torno do Sol. Interessante que ele trabalhava com Newton e o Newton falava a mesma coisa. Bom, enfim. E que, por isso, retornavam periodicamente elípticas, então, órbitas elípticas. Na verdade, ele já tinha copiado do Kepler, né? Ele previu que o cometa de 1682 retornaria em dezembro de 1758. Quando ele retornou, Halley já havia morrido. Halley notou que o campo magnético da Terra lentamente. Ele teorizou, então, que a Terra era constituída de uma espécie de casca com núcleo, cada um com diferentes polos norte e sul magnéticos e velocidade de rotação, o que explicaria as variações do campo magnético terrestre. Halley incluiu mais 3 núcleos internos, um dentro do outro. Esses núcleos eram do tamanho de Marte, Vênus e Mercúrio. Acabou aqui. Então, fomos até a página 59 do nosso livro. Acabando aqui, pessoal, dizendo para vocês um muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.
Hum.